Preste muito bem atenção aqui, preste muito bem atenção. Primeiro, não é sair traçando a rede. Primeira coisa que a gente vai fazer é indicar o nosso catálogo de peças. Dentro do Civil 3D, pessoal, eu tenho um emaranhado de peças para drenagem, para esgoto, né, posto de visita, enfim, eu tenho várias peças. Eu vou precisar indicar para o Civil 3D quais peças eu quero utilizar. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é o quê? É sinalizar aqui para o Civil 3D qual o catálogo de peças. Então a gente vem aqui na aba Create Design, Set Pipe Net Catálogo. E aí eu seleciono o catálogo de peças. Quando a gente está trabalhando com o Civil 3D nos padrões brasileiros, eu tenho aqui, pessoal, os catálogos brasileiros, que é o que a gente costuma usar. Que vem com esse prefixo BRA aqui, BRA. Então vou dar um OK, show de bola. Aqui dentro eu já tenho o meu catálogo selecionado, não acontece nada, tá? É só selecionar o catálogo de peças mesmo, para tubos e para estruturas, que no caso é o posto de visita, o posto de inspeção, terminal de inspeção e limpeza. Beleza, depois que eu faço isso, imagina como se esse catálogo fosse uma biblioteca. Biblioteca normal. Só que eu quero usar somente alguns livros. Então eu vou falar para o Civil 3D o seguinte, olha, eu setei esse catálogo, eu indiquei esse catálogo, mas eu quero somente algumas peças desse catálogo. E aí eu vou vir aqui agora na aba Settings. Venho aqui na aba Pipe Network. Venho aqui em Part List. E aí eu tenho aqui drenagem genérica, H2 drenagem, tá vendo? Na minha família de peças. Eu vou criar uma nova família de peças, ó, Create Part List, para essa rede de esgoto. Então venho na aba Information e dou um nome para ela. Ctrl A, coloco aqui, por exemplo, esgoto. Para indicar aqui, né? Para poder identificar. Aqui na aba Pipes, eu estou falando dos tubos. Então eu vou ligar aqui, eu vou digitar, né? Eu vou desenhar aqui, perdão, eu vou importar, criar os meus tubos. Então clico com o botão direito, Add Part Family. Ou seja, adicionar uma parte ali, né? Uma família. Eu quero usar o quê? Tubo de PVC. Então, vou adicionar um tubo de PVC. Ok. Qual que é o tamanho de tubo que eu tenho que usar? No mínimo 150. Então, já vou adicionar de cara aqui, ó, 150. 150 milímetros. Vou dar um OK. E ele já adicionou aqui para mim, ó, um tubo de PVC, diâmetro nominal 150. Agora, eu vou adicionar um posto de visita. Tá vendo? Botão direito, Add Part Family. E aí, a gente seleciona aqui o posto de visita que a gente quer, ó. Tá vendo? Tem vários tipos dentro desse catálogo. Eu não vou usar todos, eu quero usar somente um, ó. E aí eu escolho qual posto de visita eu quero utilizar. Certo? Ó. Tá vendo? Tem vários modelos. Eu vou utilizar esse simplista aqui para ilustrar o nosso projeto. Ok. Agora eu vou adicionar o tamanho dele. Lembra que a gente adicionou primeiro o tubo de PVC, depois adicionou Agora o posto de visita adicionou depois os diâmetros. Então agora o posto de visita a gente adicionou o formato cilíndrico. Agora eu vou adicionar o tamanho da peça. Então eu escolho o tamanho que eu quero utilizar. Aqui o tamanho mínimo está 1.200. Tem como eu diminuir isso para 600, tá, pessoal? Tem como. Então vou dar um OK. Eu adicionei aqui, eu usei um de 1.200 só para ilustrar, mas porque eu não quero gastar o nosso tempo aqui demais, né? Então, eu vou adotar o de 1.200 milímetros, né, de diâmetro, né, 1,20 m aqui, para poder trabalhar. Mas dá para usar de 600, de 400, de 800, de 1.000, enfim. E aqui eu vou colocar aqui, ó, posto de visita. Só colocar o nome mesmo. Beleza? E vou dar um OK. Show de bola. Então, parte daquelas diretrizes eu já indiquei. Parte daquelas diretrizes. Agora, qual que eu preciso falar para o Civil 3D? O que eu preciso fazer ainda? Por exemplo, a rede 150 eu já adicionei. Material da tubulação, recobrimento mínimo da rede. Agora eu quero falar para o Civil 3D o seguinte, cara. Eu tenho um recobrimento mínimo, tenho uma profundidade mínima para você seguir que precisa ser obedecida. Então, vou adicionar esse recobrimento mínimo lá dentro. Então, vamos lá. Vamos adicionar um recobrimento mínimo. Vamos adicionar um recobrimento mínimo. E aí, bora lá. Como é que eu faço isso? Vem aqui na aba Settings. E aí a gente vai vir aqui, ó, em Pipe. E o que a gente vai adicionar agora, pessoal? São as regras de projeto. É o que a gente chama de Rules. Ou seja, de regras. Então a gente vai adicionar essas regras. Vai falar para o Civil 3D quais são as regras que ele precisa seguir. Então aqui eu tenho várias regras, tá vendo? Ó? Eu já tenho a regra
do meu tubo de 150 de 90 centímetros. Ó. Se eu clicar com o botão direito e mandar editar, eu já tenho uma regra de cover and slope. O que é cover, pessoal? É o recobrimento. E o slope é a declividade. Então a declividade mínima dele está setada para 0,5% e o recobrimento mínimo está setado para 90 centímetros. Olha que maravilha. Então aqui eu já indiquei as regras. Se eu não tivesse indicado, bastaria eu adicionar uma nova regra aqui, ó. Tá? Selecionaria qual a regra que eu quisesse adicionar. Mas eu já tenho, né, essa regra, então eu vou utilizar ela. Agora, o que eu faço? Eu volto aqui na aba Pipe Network, ó, Part List, e eu venho aqui de novo em esgoto, botão direito, editar. Aí aqui dentro dessa família de peças, ó, dentro dos tubos, eu vou colocar dentro dessa aba Rules a regra. Então, eu vou vir aqui, regra para o tubo de 150, esgoto. Tá vendo? Então, já está ali indicado. Para as estruturas é a mesma coisa. Ó. Vamos ver se a gente tem regra. Ó. Tem regra aqui para PV de drenagem e PV de esgoto. Então, beleza, já está adicionado. Agora sim, eu posso começar a traçar a minha rede. Agora eu posso começar a modelar a minha rede de esgoto.